Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui se reunindo, fazendo uma reunião especial do GIAP-TEC, mais o Núcleo de Inovação pelas Pessoas e a Célula Uma-Turma, fazendo uma apresentação sobre a ciência do well-being, que é a ciência que estuda, vamos dizer assim, a compreensão da felicidade e do bem-estar humano, né? Então, hoje essa vai ser uma reunião especial. Eu vou passar a palavra para o professor Marcos também, para ele fazer a abertura, porque a reunião também é dele, da inovação pelas pessoas, e em seguida o Celso vai nos brindar aí com essa apresentação. Bom dia a todos. Vai lá rápido para não tomar tempo do Celso, mas essa é a primeira reunião que nós fazemos dentro do novo esquema de planejamento conjunto do GIAP, do núcleo e das células. Parabenizar o Celso por ter sido voluntariado para ser o primeiro a comandar uma reunião desse tipo, e que vai ser muito boa pela toda a expectativa que já criou. Com a palavra, o Celso. Muito bom dia, pessoal. Uma satisfação muito grande poder voltar às atividades do GIAP-TEC, né? Então, saudando o Rogério, né, nosso coordenador, quero saudar todos os administradores e membros do CRA São Paulo. Agradecimento ao professor Marcos pela persistência em não deixar eu sair da célula H2H. Estou cumprimentando, quero saudar todos os colegas aqui do GIAP-TEC. E é uma honra poder startar essa iniciativa nesse novo modelo proposto. Uma honra, e eu diria até que é um meio de retribuir e pagar minhas dívidas com relação a todos vocês aí pela minha ausência. Então, muito prazer. Por que eu sugeri esse tema? Tem vários conteúdos gratuitos na internet hoje, e esse é um deles que eu acessei, The Science of Wellbeing, que é um curso que eu assisti do Yale. Então, parte do que eu pesquei, né, desse conteúdo, eu vou compartilhar com vocês para a gente bater um papo na manhã de hoje. Então, vai ter a abertura que já estamos terminando. Vou falar um pouquinho da importância do autoconhecimento, identificação de habilidades e competências, como desenvolvê-las. No meio do caminho, a gente vai fazer um bate-bola também, mas no final a gente abre novamente para perguntas e respostas e a gente vai para o encerramento. Então, para fazer um aquecimento aqui, eu trouxe essa ilustração. Eu vou pedir para vocês analisarem o tampo dessas duas mesas. Eu quero a opinião de vocês, né? A percepção de vocês. Qual que é mais larga ou mais comprida do que a outra? É para falar? Isso, pode falar. A da esquerda é mais comprida e a da direita é mais larga. Ok. Marilúcia também manifestou que da direita é mais larga, a esquerda é mais comprida. Quem mais? Eu acho que as duas são iguais. As duas são iguais. Paulo mencionou também no chat que é da esquerda mais comprida, da direita mais larga. Muito bem. Olha só que interessante, né? Depois eu vou compartilhar esse material com vocês e vocês vão poder tirar a prova dos 9 se eu estou inventando alguma coisa ou forjando a dimensão dessas imagens aqui, né? Tá? Por incrível que pareça, elas são iguais mesmo, tá certo? Então, esse é um aquecimento inicial para a gente falar das percepções nossas enquanto seres humanos. Então, vamos ver quem é bom de matemática agora no outro exercício, né? Então, imagina esse kit, né, de uma bola e um taco de beisebol.
onde as duas juntas custam $1,10 e o taco ela custa $1 a mais do que a bola. Portanto, a pergunta é: quanto custa a bola? E aí, palpites? Vamos lá, gente. O Paulo colocou 10 cents, o João colocou 5 cents. Quem dá mais, quem dá menos? Marcos, professor Marcos, 10 cents. Estela, 10 cents. Olha só que interessante, né? O taco custa $1 a mais do que a bola. Portanto, a bola custa 5 cents e não 10 cents. Tá certo? Não se preocupe, porque isso daqui não é um teste de inteligência, é só para provocar como a nossa mente às vezes nos engana. Tá certo? A gente bate o olho, tem uma percepção, tem um sentimento, e que na realidade é um pouco diferente. Tá bom? E aí, falando ainda de percepções, né, imagina a cena, né, desse camarada que está dentro desse carro esportivo de alto luxo. Apesar de ele ter a posse de um veículo dessa envergadura, vamos dizer assim, o pensamento dele é: puxa vida, eu adoraria ter um helicóptero. Por outro lado, né, o camarada que é proprietário de uma SUV olha para aquele carro esportivo e fala o seguinte: esse é o carro dos meus sonhos. Mas aí aquele cara que tem um carro popular fala o seguinte: eu quero uma SUV. E aquele cara que tem um carro mais humilde, mais antigo, olha para o carro popular e fala: puxa, olha que carro novo. Aí tem um ciclista que olha para o carro antigo e fala: puxa vida, se eu pudesse comprar um carro. O cara que está dentro de um ônibus olha para o ciclista e fala: puxa vida, eu queria ter uma bicicleta. E aí, tem este camarada aqui numa cadeira de rodas que o único desejo dele é poder se locomover de um lugar ao outro, sem nenhuma dificuldade. Então, a provocação que eu faço, que eu trago aqui nesse esquenta é: o que temos hoje, né? Será que é suficiente? Será que é insuficiente? Será que os nossos desejos, nossas vontades estão corretas? Né? Muitas das nossas metas que pensamos nos fazer felizes, na realidade não fazem. Porque a cada degrau que a gente consegue alcançar, a gente vai alterar a nossa meta, meio que como uma ambição. Isso, para mim, não tem demérito nenhum. Mas isso não significa necessariamente que você vai ser mais feliz ou não a cada degrau que você vai alcançar. Porque se você pensar que você está insatisfeito, que você sempre vai querer algo melhor acima do que você tem hoje, na verdade você acaba ficando infeliz, acaba ficando frustrado. Então a ciência do bem-estar, ele trabalha muito sobre as percepções. Como que será que está o nosso raciocínio, o nosso pensamento sobre o nosso status quo, sobre a nossa vida? Tá certo? E aqui eu trago alguns conceitos relatados nesse curso da Yale. Para quem tiver interesse depois, eu passo o link também para vocês assistirem o conteúdo na íntegra. E lá ele faz vários
testes, várias pesquisas de campo, só que muitas delas é feito com os próprios alunos do Yale. Então, ele traz aí um perfil de uma população muito específica que são faixa de estudantes, né, geralmente mais novos, que têm aí um grau de maturidade da vida inicial, digamos, que também não tem nada de certo, nada de errado, mas é um perfil muito específico da população. E aí eu combinei com o professor Marcos e com o Rogério que, via célula H2H, nós vamos criar células e soltar essas pesquisas aos poucos para a gente ter a leitura, né, do perfil brasileiro, ou de quem estiver acessando os nossos conteúdos e quiser responder de alguma forma. E aí a gente vai publicar, né, na medida do possível, o resultado desse levantamento do perfil brasileiro com relação às mesmas questões apresentadas durante as aulas. E o primeiro passo, né, a primeira dica que eu recebi é a gente ter um autoconhecimento. Será que a gente se conhece genuinamente? Porque através dele a gente vai poder se desenvolver, tanto pessoal como profissional. E quais serão os desafios, então, para a gente poder focar um pouco mais no autoconhecimento? Então, primeiro de tudo, né, é atuar junto, a entender quais são os nossos pontos fortes para manter eles, obviamente, e nós sempre temos pontos a melhorar. E esses pontos a gente tem que atuar energicamente para equilibrar essa composição. Mas se a gente não tiver o autoconhecimento, vai ser muito difícil a gente trabalhar esses dois fatores. Só que nós temos barreiras, como tudo na vida. Entre elas, né, o que é muito comum, a gente, enquanto ser humano, eu me incluo nesse rol, muitas vezes a gente pega e fala, puxa, eu não tenho tempo. Alguns podem ter receio. Nossa, mas se eu começar a me entender muito, né, será que eu não vou estar me assustando do meu eu verdadeiro? Alguns podem ter resistência à mudança, pode se conhecer, mas não vai querer atuar nos pontos a melhorar. E aí não vai conseguir evoluir, né? Para mim não tem certo, não tem errado, é uma questão de escolha de cada pessoa. Às vezes pode ter ausência de honestidade, né, de não reconhecer aquele ponto a melhorar. E um outro fator que talvez pese para a grande maioria é ter uma dependência de aprovação de outra pessoa. Às vezes a gente se trava preocupando, puxa vida, como será que o pessoal vai me avaliar? Como o pessoal está me julgando? Será que eu estou indo certo? Será que eu não estou fazendo correto? Etc. e tal. E aí começa a se travar. Por isso que foi listado como uma das barreiras que acaba afetando o próprio autodesenvolvimento. Porque na prática a gente tem que olhar para o próprio umbigo, né? E a tendência, assim como a relação de veículos que eu passei anteriormente, é uma tendência que talvez natural do ser humano, é a gente querer achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, melhor do que a nossa. Se a gente foca o nosso tempo, e o nosso tempo é escasso, né? Usa essa energia para ficar olhando o que o vizinho tem, ao invés do que a gente tem e o que a gente pode desenvolver, né? Questão de livre-arbítrio, de escolha, né? A gente tem um único tempo, a gente decide ir para um caminho ou ir para o outro. Ou eu foco o meu tempo no meu umbigo, no meu autodesenvolvimento, ou eu foco em ficar avaliando a grama do vizinho ou como o vizinho está avaliando a minha grama. Aí é natural que a gente está desperdiçando o tempo, e aí é fácil falar que não tem tempo, tem falta de tempo. Okay? E aí como que a gente pode identificar? Então, algumas técnicas aqui é o processo de autoavaliação. Então, individualmente é um esforço que depende de cada um de nós, tá certo? Buscar feedback de outros, mas toma cuidado com o feedback, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que vai te falar a real. Olha, Celso, então você gagueja muito quando fala, você tem cacuete,
ó, seu material é muito carregado, não dá leitura, etc. e tal. Esse é o verdadeiro amigo, porque ele vai apontar os pontos que eu tenho a melhorar, a desenvolver. Aquele cara que eu apelido de um fake amigo é aquele cara que tem medo da tua reação ao falar a verdade. E aí, qual que é a atitude natural das pessoas? Não, Celso, tá ótimo, tá maravilhoso, você fala bem pra caramba, etc e tal. Só que, assim, o que ele está contribuindo de verdade para o meu desenvolvimento se ele está omitindo a realidade para mim? Então, tem uma frase que fala assim, eu prefiro os que me criticam porque me ajudam a me desenvolver do que aqueles que me elogiam ou até bajulam porque me corrompem, né? Reforça uma imagem que, na verdade, não é a realidade que eu sou, tá certo? Então, se você for adotar essa prática para ajudar a te identificar, né, os pontos a melhorar, né, avalie se aquele contato lá, aquela pessoa é genuinamente o teu amigo e vai falar abertamente, sem pudor, sem receio de tua reação ou não. Mas para isso você tem que estar preparado para receber feedbacks produtivos, né? Nunca encare como negativos, porque ele vai te ajudar a melhorar os pontos que você precisa desenvolver. E aí existem inúmeros tipos de avaliações e testes no mercado que você pode adotar para te ajudar nisso, né? Mas não necessariamente os testes vão conseguir retratar genuinamente quem você é, porque eu acredito, eu não sou psicólogo, não tenho essa formação, mas eu já fiz alguns. Eu acredito que vai depender muito do estado do espírito no momento que você está respondendo às questões daquele teste. Então, dependendo do teu estado do humor, você pode responder de um jeito que agnóstico vai gerar uma falsa realidade, uma falsa percepção de quem você é na realidade. E, como todo ser humano, nós também temos a questão de amadurecimento ao longo da vida. A gente se aperfeiçoa também ao longo da vida. Então, um teste que você faz hoje vai te retratar um resultado. Amanhã ou depois, quando você fizer o mesmo teste, pode dar um outro resultado, né? Porque isso faz parte das mudanças e do próprio desenvolvimento do ser humano. O João colocou aqui que participar em bancas de trabalhos científicos também ajuda bastante. Grato, João, pela contribuição. Então, se você quiser manifestar, também pode escrever aí no chat ou pode abrir o microfone. Fiquem à vontade, porque é um bate-papo, não vai ser um monólogo aqui. Excelente, Celso. O ser honesto consigo próprio numa participação numa banca de trabalho científico é muito importante, né? Porque se você faz a opção de não agredir ou magoar o candidato e o orientador, você pode deixar de contribuir para o desenvolvimento de um pesquisador. Então, essa abordagem eu acho muito interessante para que a gente evite, né, aquelas participações, assim, sem contribuição. Então, monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, a gente precisa perder um pouco o medo e se abrir mais para poder contribuir para o nosso país em termos de melhoria do nosso processo científico. Foi só isso a minha observação. Muito grato, João. Eu acredito muito nisso, né? Porque aí eu vou me permitir classificar os alunos com dois grupos distintos, né? Tem aquele aluno que eu classifico que é cumprir tabela, aquele cara que só quer ter o diploma, tá certo? Então ele vai para a banca lá para ser aprovado e continuar. Mas tem aquele cara que, além de ter o diploma, ele efetivamente quer se desenvolver, quer aprender algo. E se ele não estiver aberto e predisposto a receber as críticas construtivas da banca examinadora, ele nunca mais, não vai conseguir evoluir, tá certo? Então, fantástico, muito grato, João. Então, a gente tem que ter a mente e o coração muito aberto para receber as críticas. Eu fui numa feira outro dia, da área de Facilities. Eu encontrei com um colega que ele é da Associação Brasileira de Facilities. Eu descobri naquele momento que ele era um dos jurados da banca examinadora do Prêmio Abrafac, que ele instituiu anualmente, e eu já tenho 2 prêmios homologados pela essa certificação, e eu escrevi 2 novos temas, projetos.
e ele veio abordar na feira. Eu falei, Celso, poxa vida, eu tive 2 emoções quando eu recebi a tua inscrição com 2 trabalhos, né? A primeira foi de alegria de ver novos projetos seus, e a segunda foi de decepção total, porque eu achei muito fraco a forma que você apresentou o teu projeto. Aí ele começou, na sequência, a pedir desculpa. Celso, não me leva a mal, etc e tal, né? Que eu te conheço há muito tempo, eu sei que você pode entregar mais, etc e tal. Eu falei, cara, para com isso, né? Para até onde você efetivamente me criticou positivamente. E eu sou muito grato pela tua amizade sincera, porque realmente eu confesso que pela falta de tempo eu acabei escrevendo, não caprichei no conteúdo e o resultado, infelizmente, eu entreguei uma coisa que não é meu padrão. Por outro lado, não querendo me desculpar, né, às vezes a gente é melhor fazer algo do que simplesmente omitir. E aí ter a oportunidade de ter amigos genuínos que tragam feedbacks construtivos e não pejorativos, não degradativos, né, isso me faz pensar, poxa vida, a próxima vez antes de escrever, eu vou fazer um trabalho bem feito. Não posso fazer mais meia boca, digamos assim. Então, fazendo paralelo e gancho com o compartilhamento do João, foi muito recente, faz algumas semanas atrás que aconteceu isso comigo, né? Então, assim, é lógico, a gente fica chateado em receber crítica, mas, por outro lado, eu fico muito feliz de ter amigos genuínos que possam contribuir para o meu desenvolvimento, né? E aí também, atrelado à fala do João, tem a própria questão de observação e experimentação, né? Além de fazer autoavaliação, quando a gente começa a observar outras, ou quando a gente consegue pegar referências positivas no mercado, a gente quer se espelhar com elas. Poxa vida, a pessoa é bem-sucedida, ela fez alguma coisa diferenciada para chegar naquela condição. Não é questão de ter ciúmes, ter dor de cotovelo, etc. e tal, mas eu acredito para que a gente possa se desenvolver também, a gente aprende com outros, né? E tendo esse espelhamento, a observação, né, de pessoas que a gente considera bem-sucedidas, também nos ajuda a autodesenvolver. O João contribui de novo aqui, a experimentação é a nossa oportunidade para melhoramentos, ou para melhorarmos. E aí, com relação à experimentação, eu digo que as reuniões do JAPTEC e reuniões de grupos, que eu já fiz parte, eu faço parte de outras iniciativas, eu estimulo as pessoas a apresentar algum projeto, algum case, ou uma ideia que seja, porque a grande maioria tem vergonha. Eu não vou abrir a boca, né? Senão o pessoal vai começar a me avaliar tudo, que foi uma questão que a gente comentou lá atrás, né? Como que será que eu vou ser avaliado? Então, se eu tenho medo, é melhor ficar quieto e não ter o risco de ser questionado, ser rotulado. E aí perde a grande oportunidade, como o João colocou, de se desenvolver. Porque eu não acredito outro meio de a gente aprender alguma coisa se não fizer. Então, eu comparo muito com um atleta, né? Todo atleta de grande performance, medalhista, campeão, etc. e tal, eu só acredito que esse cara chegou lá fazendo. Se ele assistir um vídeo de algum outro atleta, ele não vai aprender por osmose, né? Só vai fazer sentindo na pele, fazendo a experimentação. Então, por que as pessoas não aproveitam que estão num grupo, que é um ambiente controlado, vamos dizer assim, estamos entre amigos, e se permita a experimentar e aprender? François, diga lá. Não, eu estou tentando fazer uma amarração entre o slide anterior e esse, né, que é do autoconhecimento, e esse ponto das observações e experimentações. Eu acho que todos aqui já passaram por alguma experiência dessa, mas ela é muito boa, de quando você busca olhar outras pessoas que têm menos do que você. Você consegue experimentar a vivência de outras pessoas, olhando e observando aquilo que elas conseguem atingir, tendo menos do que você, mas sendo mais do que você.
Então, buscar, através de trabalhos voluntários, através de participação em entidades que buscam a igualdade social, não é? A gente consegue ver coisas que a gente não vê em nós mesmos e consegue experimentar, espelhar e humildemente aceitar aquilo que você não é. Eu acho que é uma boa experiência. Muito grato, François. Eu falei de referências positivas, mas não necessariamente a referência positiva, como o François bem colocou, é algum empresário, alguma empreendedora de sucesso, algum executivo de cargo alto dentro de uma empresa corporativa, mas dentro das pessoas simples, a gente tem muitos aprendizados, se assim nós nos permitirmos. E a tua contribuição, François, me faz lembrar, no meu início de carreira, meu primeiro emprego com carteira assinada, eu fui bancário, trabalhava numa agência, e tinha um casal que cuidavam da higiene e conservação da nossa agência. Um pessoal extremamente humilde, tinha 1 dúzia de filhos, morava longe pra caramba, né? Despendiam aí, no mínimo, 2 horas de trajeto para poder ir trabalhar. O salário meu inicial, ser trabalhar 6 horas, era pequeno, mas com certeza era mais do que o salário deles. Mas uma lição que ficou para mim, dessa dupla, desse casal, e ficou guardado até hoje comigo, é a simplicidade deles, né? Por mais dificuldade que eles passavam, né, por mais desafio que eles tinham, eu nunca vi, no período que eu trabalhei na agência, nenhum dos dois mal-humorado. Sempre com um sorriso no rosto, sempre cumprimentando todo mundo. Então, para mim, essa é uma lição que, assim, desculpa os altos executivos, empresários, etc. e tal, eu aprendi com eles. Né? Uma vez, na hora do almoço, eles estavam lá de canto, tudo, a gente, por que será que eles não estão almoçando? E a gente foi conversar com eles. O que tinha ocorrido? Infelizmente, a marmita deles tinha azedado. Eles não tinham o que comer. Naquela época, a gente tinha tique de papel, né? Para comer. A gente fez uma vaquinha, juntou de alguns colegas lá e deu para o casal para ir na padaria comer alguma coisa. Eles eram tão humildes que eles não tiveram, né, a iniciativa, sei lá qual o termo que a gente pode falar, de pedir ajuda para a gente. Tá certo? Então, assim, o que você falou, François, faz muito significado, porque eu aprendi muito com esses dois. Diga lá, Bogi. Então, o que eu queria te dizer dentro dessa questão do autoconhecimento, né? Eu acho que uma coisa que a gente deve evitar de qualquer forma é comparações, entende? Porque sempre que eu me comparo com outros, o sentimento acaba não sendo legal, entende? Porque sempre tem alguém que ganha mais, que tem mais status, tem mais prestígio e tal, e também sempre tem alguém que tem menos, né? Então, eu acho que, na medida do possível, né? Quando você realmente responde quem sou eu, né? Por que eu estou aqui nesse mundo, qual é o meu propósito e assim por diante, você consegue, de alguma forma, cair fora dessa armadilha da comparação. E eu diria, é um processo que não é nada fácil, entende? É muito exercício. Obrigado. É isso aí, Bog. É o storytelling que eu passei dos carros, né? Quando a gente faz esse tipo de comparação, poder aquisitivo, etc. e tal, ela é negativa, porque deixa a gente feliz. Puxa vida, o Bog está melhor do que eu, né? Esse tipo de comparação realmente é, digamos, destrutiva. Né? Mas quando eu comentei de comparação, era no sentido de, puxa vida, o que é melhor prático, o que ele fez, o que ele estudou,
para conseguir chegar lá, mais nesse sentido e não comparar o que a pessoa tem ou deixou de ter, mas bem ressaltar o Bog. O João coloca aqui sentido da vida, né? Victor Franklin. Zuleika, bom dia, bem-vinda. Pois não, fique à vontade de abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É que me fizeram lembrar uma fala do professor Walter Lehner. Eu achava muito engraçado que ele enfatizava nas nossas reuniões, tinha reunião, as nossas reuniões eram presenciais, né? E aí ele falava assim, Zuleika, alguém tem que ser o algodãozinho entre os cristais, né? Porque entre os cristais e a gente tem que alguém tem que ser o deixa disso. Ele falava para mim. Porque nas famílias a gente tem, né, pessoas que cada um vai defender o seu lado, né? Tem até uma passagem de Dale Carnegie que dentro das nossas relações, se você quer vencer uma batalha, é não entrar nela, né? E depois, no segundo momento, a gente conversar. Porque as emoções, quando a gente pensa em gestão de conflito, mediações, a gente pensa em comunicação não violenta, que é a minha fala aqui também, o meu estudo, não entrar nessa briga, porque todo mundo vai defender a sua posição, né? Como uma batalha. E eu achava muito, muito, muito bom quando ele enfatizava isso em nossas reuniões, sabe? E aí era uma lembrança que eu queria estar compartilhando aí com vocês, que entre, né, egos, alguém tem que ser o deixa isso para lá, e acho que falta isso dentro de uma sociedade até violenta, porque somos violentos, né? Isso já vem de como a gente foi invadido, ninguém trouxe rosas, ninguém trouxe vinho, né? Ninguém veio aqui para poder... Então a gente sofreu uma invasão. E acho que essa estrutura da violência que a gente vê em famílias e tudo, entra e na gente, né? É algo que a gente também precisa, dentro do autoconhecimento, um ponto a se observar, né? Mas é isso, pessoal. Zuleika, eu quero te dar um duplo gratidão, uma por resgatar nosso querido e saudoso mestre Walter Lehner. Infelizmente, eu tive muito pouco contato com ele, né? Eu não conhecia essa parábola do diamante com algodão, mas, pelo meu entendimento, quando a gente está num grupo que só tem estrelinhas, cada um quer aparecer mais que o outro, começa a dar conflitos. E, fazendo um paralelo com o futebol brasileiro, algumas seleções, talvez uma das dificuldades e o resultado pífio de alguns campeonatos é porque cada um se achava mais do que o outro e aí não dava a composição da equipe, trabalho em time. E aí não tem como o resultado dar bom, tá certo? E, resgatando a tua fala, tem aquele dito, né? Quando um não quer, dois não brigam. É simples assim, tá certo? Então, muito grato, Zuleika, por tua contribuição. Diga lá, João. Não, só para contextualizar, né? E aqui um testemunho também. Eu fui e sou muito influenciado pela obra de Viktor Frankl, né? Então, essa obra Sentido da Vida está muito no contexto do que a gente está conversando. Então, vale a pena, né? Quem já leu, fazer uma releitura, e quem não leu ainda, passar por ela, porque realmente mexe muito com o nosso autoconhecimento e a forma como a gente encara as coisas na nossa vida, né? Então, fica aí uma referência. Muito grato, João. Então, é um livro, é isso? O Sentido da É um Vida? livro, é um livro. Não Se você buscar no YouTube, você vai achar vídeos, inclusive. Mas o legal é ler o livro. Muito bom. Celso, O Viktor Frankl era um psicólogo, psiquiatra, e judeu. Ele sobreviveu a campos de concentração e ele criou toda uma linha de psicologia chamada logoterapia, entende? E é muito interessante, justamente no sentido de dar o sentido de vida para as pessoas. Muito legal, João, você ter mencionado o Frankl. Estou alinhado com você, Bog, e admiro demais tua missão, tá? Parabéns. Celso, eu não estou conseguindo levantar a mão, mas eu queria colaborar um pouquinho aqui. Vamos lá.
hoje nós vivemos numa sociedade de aparência, né? A internet acabou provocando certas reações no ser humano da aparência, né? Todo mundo quer ser, todo mundo quer ser alguma coisa que nem ele sabe. Ele quer ser igual ao vizinho, ele quer ser alguma coisa, mas ele não sabe como ser, efetivamente ser, né? Então, essa é uma questão que eu acho que as gerações que estão vindo, né, elas tendem a sofrer muito por conta disso, elas estão muito com um pensamento muito digital e elas estão muito voltadas para o ambiente virtual, naquela coisa de que se projetar via internet, né? Mas estão deixando de ser na essência, ser efetivamente o que ela é, o que eu sou, né? O que eu posso contribuir para esse mundo, o que eu vou levar realmente de contribuição, né? Você vê muita gente querendo ganhar os louros, né? Vamos dizer assim, ganhar os prêmios, ficar em evidência nas coisas, mas ele acha que é um direito dele, né? Desde que ele nasceu, esse é um direito meu. Eu não sei de que forma eu vou chegar lá, mas esse é um direito meu e esse direito alguém vai ter que bancar para mim, né? Ele próprio não se esforça, mas ele acha que alguém tem que bancar. Então, nós vivemos hoje numa sociedade que, como você colocou, é importantíssimo termos o autoconhecimento. Conhecermos a si próprio, porque é a partir daí que a gente consegue, né, vamos dizer assim, trabalhar em nós, né, no nosso interior, para realmente se tornar alguém, né? Uma outra coisa, quando a gente fala também de líder, né, eu acho que eu já comentei isso em outras reuniões junto com vocês, nas últimas décadas, né, o meio empresarial formou N líderes. Todo mundo tinha formação para ser líder, ou seja, eu vou liderar alguém, vou ser líder de alguém, estou sendo preparado para ser líder. Todo mundo fez treinamento de líder, esse tipo de coisa. Só que tem um pequeno problema. Muitas dessas pessoas, a grande maioria, não sabe se autoliderar. É incapaz de se autoliderar. Não consegue se liderar. Então, a gente vive vamos dizer assim, um momento, eu acho, de transformação, né? de transição, e esses conhecimentos que você está trazendo é muito importante para muita gente, é muito importante para nós mesmos, que nós continuamente estamos refletindo sobre nós, né? Porque alguém falou, não sei se foi o Gustavo, e o François também falou, quando a gente vai fazer um trabalho, como diz, trabalho voluntário, né? Contribuir com comunidades mais carentes, ou contribuir com outras pessoas para o crescimento de outras pessoas, você se reflete, você também está aprendendo com você também está crescendo. Porque você começa a enxergar em você os seus próprios defeitos, as suas próprias dificuldades. E você, de certa maneira, ajuda os outros e está se autoajudando também. Vai lá, continua aí. Tua fala, Rogério, me remete ao seguinte, a parte de liderança, né? As pessoas querem liderar, outras pessoas não se lideram. Eu resumo naquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá certo? Então, isso é muito triste quando acontece nas organizações. E com relação à imagem que as pessoas querem refletir para o mercado, essa fake identidade que o digital permitiu para algumas pessoas, tem duas passagens de reportagens que eu vi. Uma delas é que tem muitos influencers que ostentam, que viajam de jatinho, etc. e tal, só que essa reportagem diz que tem alguns hangares que eles alugam, né, aquele cantinho lá para o cara
postar foto que está embarcando num jato particular. E aí teve uma outra reportagem de um casal de cantores, alguma coisa assim, que ostentam muita coisa, que fazem shows, etc. e tal, têm poder aquisitivo, compraram uma mansão em Alphaville e a proprietária não recebeu o pagamento da compra do imóvel. Recebeu só o sinal, depredou o imóvel, ela teve que entrar com ação na justiça para tirar os dois, porque eles não pagavam as prestações. Então, para quem vê uma parte do que é postado nas mídias sociais, acham que o casal está bombando, está nadando em dinheiro, etc. e tal. Pode ser que sim, mas, por outro lado, o caráter deles passa a ser duvidável se eles não pagam o que eles compraram. Tá certo? Então, fantástico, né? As tuas observações. Laurence, um grande prazer tê-lo conosco, uma honra recebê-los nesta manhã. Sim, é uma honra para mim estar aqui, né? Eu estou meio em trânsito aqui, por isso que estou com a câmera desligada, mas eu estou ouvindo aí. Muito bom tê-lo conosco. Bem-vindo. Só vai com calma. Benatti, diga lá. Muito bom dia. Eu só queria agradecer a oportunidade de ter participado dessa janela. Eu não vou poder continuar, mas muito obrigado, professor Matos, Paulo, enfim, aqueles que Azuleide, os que me mandaram o convite pela célula de inovação. Achei muito interessante esse diálogo, gostaria muito de que tivessem outros, acho um tema relevante, e a citação do Viktor Frankl é muito interessante, o Viktor Frankl é realmente uma referência nesse sentido. Eu acho que a gente vive, né, numa sociedade, a humanidade é construída, né? A gente tem um entendimento muito difuso de que, na realidade, a nossa humanidade não está pronta, ela é construída. E o Viktor Frankl, acho que é dele essa frase, ele fala que o homem é uma porta que se abre para fora, né? Quando a gente abre a porta para dentro, ela se emperra. Então, acho que você foi muito feliz, Celso, em começar com a relação entre a percepção e a realidade, porque o ser humano, em relação à própria realidade, aquela física como essa que você viu na mesa, ou aquela percebida no imaginário, ela é extremamente enganosa, né? Porque a gente não tem dimensões que são capazes de aferir nem a questão geométrica ali no caso que você estava colocando sob perspectiva do engano óptico, né? Agora, o ser humano, acredito eu, ele é tratado ainda como uma coisificação. E o ser humano, na verdade, é a fronteira de tudo. A pessoa é a fronteira de tudo. E quando a gente fala em competências mesmo, a pessoa é uma função em si mesma e, ao mesmo tempo, que dentro de uma organização ou de qualquer papel social que ela faça, ela cumpre um papel, né, de profissional, pai, mãe, enfim, os papéis que são desempenhados pelo sujeito. Então, é lógico que a autopercepção depende muito do quadro de referência e do próprio modelo de representação que a gente tem. Se um dia a gente se casa e não faz o papel de uma pessoa que constitui uma família, existe um problema no modelo de representação. Idem lideranças e outros que têm um engano muito grande em relação a isso. Mas, só para também não monopolizar aqui, eu vejo que um dos grandes problemas que traz a discrepância ou dissonância cognitiva entre realidade e percepção é de que gera uma sociedade que teria uma patologia, assim, que poderia ser descrita como uma síndrome de insegurança congênita. Há tanta informação, tantos mecanismos, nem estou fazendo avaliação se são enganosos ou não, que nos levam assim a ter uma insegurança congênita. Então, hoje você vê nas organizações, vê em toda a sociedade que as pessoas são incapazes de decidir qualquer coisa. Veja, hoje as pessoas, às vezes, não querem ter filhos porque filho é um empreendimento. Todo mundo diz como que você tem que tratar o filho, que escola deve estudar, como deve se vestir. E se o sujeito ficar dentro desse nível de sedução, vai repetir o fado de Adão. Porque Adão tinha um paraíso todo e trocou por uma árvore, né? Porque a serpente, eu estou aqui falando, como se diz, de maneira figurada,
sabia que o ser humano é um ser de desejo. Então, se você for colocar que toda essa relação está em relação ao desejo, o desejo de ascensão, as teorias da ascensão continuada, de progresso, todas as coisas que a gente imagina sucesso hoje, quando você tem autoconhecimento, você vê que tudo isso é absolutamente, às vezes, vazio. Não tem sentido porque nós todos somos impermanentes, no sentido maior, né? Eu, como físico, coloco isso de uma maneira clara. Há uma relação da impermanência. É lógico que a realidade dita pelo outro, de quem nos dá um feedback, o outro, ele precisa ter uma visão muito clara qual o nível de carência que uma determinada informação pode trazer na pessoa, porque a gente oscila o tempo todo entre carência e potência. Então, às vezes, um feedback dado de maneira muito ostensiva ou que fere os limites de sustentação da própria personalidade acabam enterrando aquela pessoa. E o fato é tentar fazer que ela descubra, né, esse caminho através de uma pedagogia que ainda a gente precisa estudar muito. E por isso que é muito válido esse tema. Muito obrigado, achei fantástico esse encontro. Muito obrigado, professor Marcos, pela oportunidade e outros da célula que fizeram esse convite. Adorei esse espaço. Benatti, muito grato pela tua presença. Sinto que você tem que ir, mas te agradeço também a tua contribuição. Eu não sei, eu não quero fazer uma discussão religiosa aqui, mas a tua fala me fez lembrar, tem um texto no budismo chamado Carta da Alçada Branca. Em resumo, ele fala que nós, aqui na Terra, estamos de passagem, né? Em algum momento a gente vai, porque a gente cumpriu a nossa missão, né? E a questão do que você comentou com relação às percepções, de projetar imagens que são irreais, né, é a falta do autoconhecimento, né? A gente quer se projetar mais do que porque está preocupado com a avaliação do vizinho olhando a sua grama, né? E aí começa a dar ruim, porque começa a confundir as estações, né? Além do autoconhecimento, tem o controle emocional. Né? Infelizmente, está desencadeando vários problemas aí de segurança e social, essa falta de percepção, tá certo? Então, muito grato, Benatti. Muito obrigado a vocês todos. Breve. Até logo. Bom, continuando aqui, eu listei alguns testes que vocês podem fazer online. A grande maioria que eu listei aqui tem uma parte gratuita, que vocês podem ter algumas leituras de vocês mesmos. O Bog compartilhou aqui no chat um presente para todos nós, então ele disponibiliza lá um teste também. Então, quem quiser acessar. Bog, quer comentar um pouquinho o que contempla esse teu presente? Sim, a gente tem usado muito esse teste em programas de desenvolvimento de lideranças, processos de coaching e assim por diante, e ele é a junção de uma série de contribuições, talvez as mais importantes sejam desde Hipócrates da Grécia Antiga até os trabalhos de Jung, né? Digamos assim, esse teste nosso tem a mesma base do que você colocou aí, esse teste de personalidade do Myers-Briggs, né? Enfim, é um material assim extremamente útil e, enfim, temos até um livro escrito, minha mulher e eu trabalhamos bastante nesse tema, tá? Então, tem bastante referencial aí. E entrando com os dados direto na internet, o próprio sistema já gera um relatório personalizado de quase 30 páginas, muito legal. Muito grato pelo presente, Bog. Depois passa aí o título do teu livro para tua esposa também, por favor. A Estela colocou aqui, Assessment via é fantástico. Ele mapeia o que tem de melhor no ser humano. Então, aqui, para quem quiser ter esses testes como ferramenta para contribuir no autodesenvolvimento, autoconhecimento, fica as dicas aqui. Mas, óbvio, lembrando que, se você quiser aprofundar,
tem que consultar um profissional habilitado que tem estudo para fazer esse tipo de análise do resultado mapeado, tá certo? Sem ser repetitivo, é importante também lembrar que a cada momento da nossa vida o resultado pode ser diferente. Então, não se assuste se você responder o mesmo teste hoje, outro dia, amanhã, der resultados diferentes, porque a gente muda também, tá certo? Muito bom. Passada essa fase, então, de estar entendendo como que a gente pode, então, desenvolver essas habilidades ou competências. E aí, algumas referências que eu absorvi durante o curso de Science of Wellbeing de Yale, e traz aqui alguns fatores. E o primeiro deles é o mito da felicidade. Mas o que significa o mito da felicidade? Será que em algum momento da nossa vida, seja no passado ou no presente, né, a gente se pegou já questionando, poxa vida, em média, quantas horas por dia será que o meu colega de trabalho trabalha, né? Ou, em média, quantas horas por dia será que o meu colega faz lazer, se diverte? Então, a referência aqui é, mais uma vez, você está preocupado com a sua grama ou com a grama do vizinho? Será que se você ficar se preocupando com a grama do vizinho, que ele trabalha mais ou menos, ou se diverte mais ou menos com você, isso vai te trazer felicidade? Ou, muito pelo contrário, vai trazer infelicidade? Porque, de repente, você vai se espelhar numa pessoa que você entende que está melhor, você vai ficar frustrado por causa disso e começa a ficar infeliz. Né? Por isso que é tratado, é referenciado como mito da felicidade. Um exercício que eles recomendam nesse curso aqui é escrever uma carta de agradecimento para alguém. Então, se vocês não fizeram isso em algum momento, fica aí a sugestão convite. Experimentem escrever uma carta de agradecimento. Se não for uma carta, né, porque hoje está pouco incomum mandar uma carta escrita em papel, né, manda um e-mail, manda um chat, manda um sinal de fumaça. Mas exercite fazer um agradecimento a outra pessoa. Depois que você fizer isso, avalie como que você se sentiu por ser grato a alguém. Ter essa atitude de agradecimento. Isso melhorou o seu bem-estar? Né? Segundo eles, ele vai aumentar a tua felicidade. Porque o fato de reconhecer e agradecer outro, né, te traz emoções positivas. Tá certo? Um outro exercício aqui, talvez para vocês é besteira, porque eu quero acreditar que a grande maioria já faz isso, de alguma forma, que é conexões sociais. Né? Seja participando de eventos, mesmo que online, conhecendo novas pessoas, por N motivos e razões, né? Quando vai participar de um evento. Então, para quem não tem muito esse hábito, fica aí uma outra dica. Né? Quando for num evento, ou se não vai no evento, começa a participar de eventos. Né? Hoje a gente está liberado para voltar ao presencial e sem máscara, tá certo? Espero que o Covid não volte. E aí, nesses momentos, aproveitar para conhecer outras pessoas. Se apresente, comece a trocar figurinha. Eu confesso que eu era muito tímido. Eu melhorei bastante, preciso melhorar mais ainda, mas eu fui muito tímido. Eu era um tipo de cara que, quando ia num congresso, ia num treinamento, chegava a hora do café, eu ia para o meu cantinho, pegava meu café, pegava minha água, ficava de cantinho, sozinho lá, isolado. Eu não interagia com outras pessoas. Eu tinha extrema dificuldade para isso. Né? E aí as pessoas que me conhecem por palestras que eu já apresentei, por aulas que eu já ministrei, acham que eu estou brincando que eu era tímido. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade.
Hoje eu melhorei, hoje eu já consigo abordar pessoas que eu nunca vi na vida e começar a conversar alguma coisa. E traz sensações boas, porque cada ser humano, ele é único, né? E sempre eu aprendo alguma coisa, como o François colocou. Não é somente com altas referências que a gente aprende alguma coisa, né? Com outras pessoas ou com qualquer pessoa, né? Seja o gênero, religião, partido político, time de futebol, seja lá que for, né? Eu sempre aprendo alguma coisa. É numa roda de conversa, né? Eu nunca avaliei o status quo daquela pessoa para escutar aquela pessoa. Minimamente ela tem uma experiência de vida que me gera algum aprendizado. Não sei se todos conhecem a andragogia. Eu adotei a andragogia para mim, para o meu trabalho, né? Seja no corporativo ou hoje através da minha empresa. Porque a andragogia é a ciência do estudo, ensino ao adulto. A diferença básica com a pedagogia é que a pedagogia é um ensino para a criança. E a criança é uma esponjinha. Tudo que você falar, ela vai absorver. Ou seja, se você falar besteira, ela vai simplesmente aprender besteira. Ela não tem filtro, ela não tem censura, digamos assim. Já o adulto, mesmo aquele que não tem uma formação, ou até um analfabeto, não fazendo juízo de valor, né, ele tem uma experiência de vida dele, particular, que é única, e pode trazer aprendizados. Então, se a gente não respeitar a experiência de vida dessa pessoa, que relação a gente pode ter? Por que eu falo e por que eu trouxe o tema H2H para o JAPTEC? Porque o H2H nada mais é que relações entre pessoas, entre seres humanos. Então, se a gente não colocar isso acima de tudo e começar a rotular as pessoas, aquele cara não tem estudo, aquele cara não tem cargo, aquele cara não tem título, né? A gente não vai permitir ter a oportunidade de aprender algo com essa pessoa, né? Então, essa é uma outra dica, que é criar conexões sociais, né? Seja com quem for. Diga lá, François. Eu só vou fazer uma crítica, mas não é uma crítica, é só uma pequena correção no seu conceito. Uhum. Celso, eu acho que você nunca foi tímido. Talvez você fosse introspectivo. Existe uma diferença muito grande, só tentando falar isso, porque as pessoas conseguem se defender dizendo da timidez. A timidez é algo violento para qualquer um. A timidez é quando você faz coisas pequenas. Por isso você fala assim, essa foi uma relação muito tímida, uma relação muito pequena. A introspecção é algo que você conseguiu trabalhar com seu autoconhecimento e conseguiu desenvolver e soltar isso. E soltar essa introspecção e começou a se desenvolver de uma forma mais aberta a todos, recebendo e dando. A timidez, ela não passa. Então, ninguém é tímido e depois deixa de ser tímido. Isso não existe. Muito bom, François, te agradeço. E aí, a tua fala, né, além de ser um presente para mim, eu atribuo ao PNL, né, Programação Neurolinguística. Talvez eu demorei muito o meu processo de evolução, porque eu me travei e eu me rotulei como tímido. Se eu tivesse trabalhado como introspectivo, talvez o meu processo teria sido mais rápido, tá certo? Então, grato pelo teu presente. Então, para quem não percebeu, aí o Bog colocou no chat o livro. Então, fica aí mais uma dica de conteúdo, mais um presente do nosso amigo Bog. Freitas, bem-vindo. Quer falar algo? Oi, Celso. Bom dia. Bom dia. Desculpa, eu me atrasei um pouco, porque eu estou com umas situações para resolver aqui. Mas estou acompanhando, tá? No momento eu não tenho nenhuma observação a fazer. Tá bom? Tá joia. Bom dia, bem-vindo aí. Aqui você abriu o microfone, eu pensei que você ia manifestar alguma coisa aí, mas tranquilo. Muito bom. Uma outra questão que eles levantam aqui é a questão do sono, né? Em média, quantas horas de sono você tem por noite? Mais do que isso, no dia seguinte, quando você acorda, né, você
se sente descansado? Né? Você conseguiu efetivamente dormir? Se não, o que pode estar afetando a sua qualidade de sono? Talvez uns possam me perguntar, qual que é a carga horária ideal de sono? Eu não sou especialista em sono, mas eu quero acreditar que não deve ter um número mágico, mas a resposta estaria muito mais alinhada ao resultado depois da noite de sono, independente da carga horária. O que eu quero dizer com isso? Se você acordou bem no dia seguinte, mesmo dormindo apenas 2 horas ou cochilado, para mim está tudo certo. Né? Tem muita gente que dorme 12 horas e acorda mais cansado ainda. Né? Meu filho está numa fase de... Pegou esse cara trabalhar 12 por 36, literalmente. Ele trabalha um dia sim, um dia não. Só que no dia não, o camarada acorda só para almoçar. Então ele hiberna e acorda para comer. E às vezes ele acorda cansado. Então, assim, a carga horária, para mim, não significa que ele teve uma boa noite de descanso. Tá certo? Quer falar algo, Gustavo? Boguei. Não. Ah, tá. É que o microfone estava aberto, eu pensei que você queria manifestar alguma coisa. Não, tá tudo... Tranquilo. Tá, então não tem receita mágica aqui, mas a dica é avaliem como que vocês acordam no dia seguinte. Se não estão acordando bem, né, mais um ponto de autodesenvolvimento, autoconhecimento, o que será que está fazendo você não poder ter um descanso genuíno para poder acordar bem disposto, né? Porque o nosso dia começa depois que a gente acorda. Por isso que é tratado como ponto de referência para ajudar na nossa felicidade. Porque se a gente dormiu ruim, acordou mal-humorado, já começou ruim, né? Como que vai ser feliz durante o dia se já começou assim? Eu não posso falar que acorda com o pé esquerdo, né? Que algumas pessoas falam, pô, você acordou com o pé esquerdo tudo porque eu sou canhoto, né? Então, para mim, não vai funcionar muito direito, tá certo? Eu sempre vou acordar com o pé esquerdo. Uma outra coisa, meditação. Né, eu confesso para vocês que eu já vi várias palestras, vários conteúdos, vários temas falando sobre a contribuição que a meditação traz para as pessoas. Eu ainda estou num processo evolutivo para fazer meditação. Sou muito franco com vocês que ainda não pratico meditação. Mas fica aí a dica, a sugestão, convite. Né? Faz, experimenta e responda para você. Funcionou? Não funcionou? Contribuiu? Não contribuiu? Né? O que isso representa para vocês? Então, na medida do possível, tenta incorporar isso na rotina diária, porque, segundo os estudos, também isso contribui para o teu grau de felicidade e bem-estar ao longo do tempo. Diga lá, Bogui. Bom, agora sim, eu queria dizer o seguinte, eu pratico meditação já há um bom tempo e é muito legal, faz muito bem para a gente, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito de um aplicativo disponível gratuitamente, chamado Medito. Esse Medito, ele é um aplicativo holandês, ele é todo desenvolvido em inglês, tá? Mas, principalmente, pessoas que dizem assim, eu não consigo meditar, porque fica um blá, blá, blá dentro da minha cabeça e assim por diante. Então, tem muitas meditações guiadas, é muito bom mesmo. Muito grato pelo teu depoimento, né? E dica de mais um aplicativo para nos ajudar, porque tem muitas ferramentas que vêm aí realmente para ajudar a gente a ter a disciplina, né? Porque sozinho a batalha, as barreiras são muitas. Diga lá, Zuleika. Eu achei que eu preciso dar um oi aqui. É legal esse negócio de meditar, e eu achei super moderno, né? Tem um aplicativo, né, gente? Muito interessante. É a questão da respiração, né? A primeira coisa que a gente nasceu, que a gente precisou aprender na vida, foi respirar. A única coisa que você precisava saber, né? E isso é muito legal, é resgatar também uma memória, porque as pessoas falam, mas como assim? Um mês antes eu não sabia de nada e respirava bem.
E na medida que a gente vai aprendendo coisas, e essas influências externas das nossas vidas, e a correria da vida. Eu lembro que eu fiquei flatulenta uma época, e eu fiquei preocupadíssima. Eu fui uma amiga era nutricionista. E a primeira coisa que ela perguntou para mim foi: você está mastigando bem? Como que está a sua mastigação na alimentação? Porque aí também, como fui vendedora, trabalhei no mundo corporativo e a gente tem que comer, almoçar rápido, porque tem cliente e tal. E eu já Consegue. tivemos filho. Tem que comer rápido. E você comer devagar é um negócio demorado. Você vai levar mais tempo. Então, você come 10 minutos, você tem que entender que você vai levar 20 minutos. Então, é uma reflexão que eu fiz na época, né? Uma leitura do momento, né? Então, nossa, eu vou levar muito tempo a comer isso aqui. E aí eu tive que aprender a comer devagar. E aí tem um grupo chamado Slow Food, né? Que é comer devagar, respirar e respirar com o diafragma, né? Coisa que a gente também desaprendeu. E era a primeira coisa que a gente fez quando nasceu. A gente não pensava em nada antes, né? E é assim, a gente sabe respirar, a gente desaprendeu a respirar, então agora a gente tem que aprender a respirar bem. E aí você fazer 1 minuto aqui, ó, parar e só respirar, porque a meditação está ligada com a respiração, e não pensar em nada, porque eu me concentro na respiração. Então eu escapo e eu volto para a respiração. Eu escapo e volto para a respiração. E esse exercício, essa prática de você parar, aí você vai estendendo, né? Então a meditação está ligada com a respiração, que não necessariamente, eu particularmente, preciso parar nessa posição, preciso ter meia hora. Eu aprender a respirar por 10 ou 2 minutinhos, 3 minutinhos, esse exercício dentro do meu dia, já transforma até as minhas decisões, porque eu oxigeno o meu cérebro, né? E as minhas decisões, a minha visão, a minha percepção entre a realidade e o imaginário, ela entra mais no eixo, né? Eu acho que eu não podia deixar também de deixar isso que eu estou vivendo, isso que eu estou exercitando, depois de ter percorrido também toda uma cadeia, né, de uma organização, né, da organização, e eu só vou mais dar só essa pincelada, que é coisas que eu estou vivendo aqui dentro do Regenerar, que a gente está com um programa de desenvolvimento chamado Regenerar. E aí, o maior dom que Deus nos deu foi da cicatrização, que também é um grande milagre que eu observei na minha vida. A gente machuca, a gente cicatriza. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. E o corpo bem nutrido está ligado diretamente nisso, né? Então, esses aspectos tá dentro da respiração, da nutrição. E aí, talvez são pontos, né, que eu observei aí dentro dessa minha carreira corrida, né, como que eu podia evoluir como ser humano e principalmente cuidar do meu organismo vivo, porque a administração moderna, ela divide uma empresa em organização, os organogramas e o organismo vivo. Então, quando eu me vejo como perspectiva dentro do ambiente, do universo, né, do meio ambiente, como um ser vivo, e estou sujeita a pandemias, estou sujeita a bactérias, a fungos, ao meio ambiente, que também tem catástrofes, né? Como que eu me comporto para poder ter até minha longevidade dentro como organismo vivo dentro do sistema, né? E aí veio todo... A gente está vivendo tudo isso aqui, né? Mas pensando nessa coisa do regenerar e principalmente nos dá a oportunidade de regenerar as nossas feridas emocionais também, que traz toxinas, né? Que gera toxina dentro da valência. A gente é química, a gente é física, a gente é biologia, a gente é antropologia, né? E como a gente observa tudo isso, e principalmente para a gente, que é o nosso autoconhecimento, eu me vejo como também, não só espiritualmente, que é isso que a gente vem sendo ensinado, né? Mas como organismo vivo e a nossa longevidade dentro do meio ambiente. São coisas que a gente está vivendo aqui, coisas que eu estou exercitando, e eu queria aqui dividir também, assim, como você está dividindo com a gente, né? Essa maravilha. Fantástico, Zeca. Olha só que interessante, né? O teu case, né? Até então, na minha cabeça, né, leiga, eu associava a alimentação. O que a gente come que gera fraudulense?
E aí é o ato de comer, como que a gente come, que às vezes acaba afetando. Olha só que loucura, né? A falta de Sim, conhecimento. é a digestão, na verdade, né? Como o seu corpo está sendo o cérebro ele é inteligente, o nosso estômago é muito inteligente, e agora tem um estudo falando do nosso intestino, né? Como também, olha, gente, como, por exemplo, o nosso pum, né? O cheiro disso está também direcionado também. E um corpo bem nutrido, porque a gente tem infecções internas que a gente não observa por conta da nossa alimentação. Então, às vezes, a gente está com retenção de líquido, enfim, várias doenças, né? E eu estou com um livro aqui, que é chamado, ó, isso aqui entrou para o nosso, que é A Cura e a Saúde pelos Alimentos, né? Que é o industrializado, né, amigo? Então, assim, a gente também vem depois de uma Segunda Guerra Mundial, que o leite condensado, por exemplo, ele foi feito para levar para soldados, né? Então, teve toda uma maneira de industrializar para alimentar. A gente tem que alimentar. E depois disso, o que fizeram? Trouxeram para o nosso ambiente, nossa vida, né? Então, a gente deixou de comer comida viva. A gente come comida industrializada. Então, como isso também afeta a nossa saúde, porque eu estou aqui no nosso organismo vivo, né? Minha longevidade, né? Como eu vou viver. Enfim, minha saúde é fundamental para que eu possa viver. E qualidade de vida, né? Bem-estar, qualidade de vida e estilo de vida. Então, como que está o meu estilo de vida também? Então, olhar para esses aspectos interfere em todo o nosso organismo, porque somos um organismo vivo dentro do sistema. Sim. Tudo bem que eu vou te pedir a gentileza de você compartilhar no chat, então, o título desse livro, tá bom? Ela coloca aqui que sugere, né, pesquisar o termo atenção plena, nos traz técnicas para aqueles que têm mais dificuldade em meditar. O Kleber compartilhou uma receita, que é o presente dele desta manhã, que é uma xícara de chá verde, servida em 5 minutos, servida em 5 minutos, e após meditação e escrita, tópicos, de 3 a 5 minutos. Então, com a permissão do Rogério, do professor Marcos, a degustada em 5 minutos. E se vocês assim quiserem, eu queria quebrar o protocolo e pedir ajuda de quem faz a prática da meditação, se possível, nós realizarmos um exercício agora. Há algo que dá para fazer em 1 minuto, gente? Vocês topam fazer o exercício agora? O que vocês acham? Mas tem que ser coisa rápida. 1 minutinho, pode ser? Alguém quer conduzir? Me ajudar? Eu sou muito individualista, assim, eu faço muito, assim, sem altruísta, né? Ninguém quer conduzir. É que eu não sei conduzir, né? Senão eu conduziria. Alguém se habilita a ajudar a conduzir? Um exercício prático de meditação, 1 minutinho? Aproveitar enquanto alguns pensam. Vamos tirar uma selfie? Quem topa abrir a câmera e a gente registrar esse nosso encontro? Vamos lá, abrindo a câmera, corre lá para passar um perfume para não sair fedido na foto. Muito bom. Estão preparados? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu aqui. Agora é bom que a gente revela tudo na hora, né? Ô, Zuleika, eu vou tirar outra que você ficou de costas, que você estava tirando a selfie aí. Vamos lá. Tela de novo, mais uma. Rapidinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu aqui. Tô bom, depois eu publico lá no grupo do WhatsApp. Ninguém se candidata, então? Então eu vou pular, porque eu realmente não sei conduzir uma prática de meditação, tá bom? Vamos retomar aqui. Então, a Zuleika já compartilhou aí com a gente o livro, tá certo?
Então, quem quiser acompanhar, fica a dica aí. Vamos lá, que mais? Outra questão do exercício físico, né? Quantas vezes por semana você pratica algo? Né? Você já experimentou fazer algum tipo de exercício que você efetivamente goste? Porque uma das barreiras, ou uma das dificuldades é a gente se forçar a fazer algo que a gente não curte. Aí, obviamente, a gente vai ter muito mais dificuldade de iniciar. Porque acaba fazendo um bloqueio mental, né? Poxa vida, eu vou ter que fazer isso, tal. E aí a inércia vem e te ancora, você não sai do lugar, né? Então, assim como a meditação e as outras dicas, a outra recomendação é prática de exercício. E aí, se você procurar algo que te agrade, vai te facilitar a sair da inércia. Tá ok? Bom, resgatando um pouco o início do nosso bate-papo, falando das percepções, a gente já falou que a gente tem que parar com essa mania de ficar achando que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? A gente tem que cuidar da nossa própria grama. E quando a gente começa a fazer as observações, né? Fazendo uma comparação, não no lado negativo, mas aproveitando os itens que a gente pode observar para ser um reflexo de como a gente pode melhorar de forma construtiva, a gente vai perceber que, no fundo, independente da pessoa que a gente está observando, né, todos nós, no final do dia, passamos por desafios, por dificuldades, né, e muitas delas são comuns entre as pessoas, né? E aí, a gente acaba entrando na realidade que não é só a gente que sofre, ou a gente que tem dificuldades, todos nós temos, em graus e estágios diferentes, né? Mas passamos por isso. Então, faz parte da natureza humana. A Estela falou que está numa obra, mas ficou a oferta dela numa próxima encontro, ela conduzir aí a prática da meditação. Então, está marcado, está registrado, está gravado aqui, nós vamos cobrar, hein, Estela? E aí, fechando, nós temos a importância da conexão e socialização. Então, isso ajuda, né? Então, quando vocês abrem a câmera, eu consigo ver o rosto de vocês e ver um sorriso, né? Sinal que estamos no caminho certo, porque, de alguma forma, eu entendo que isso está gerando uma felicidade interior, que é o propósito do nosso bate-papo, gerar essa sensação de bem-estar. Meu sonho de consumo é a gente voltar para o presencial, né? Eu ministro aula, eu tive que aprender, no meio da pandemia, a virtualizar a aula. E, bem ou mal, está indo, né? As avaliações, de certo modo, tá se mantendo boa, mas, para mim, ainda é muito diferente do presencial. Eu sinto falta, né? É uma oportunidade que, quando começou a abrir os eventos presenciais, nossa, eu bato cartão na maioria porque eu quero me conectar, eu quero estar presencialmente com as pessoas, porque a socialização, para mim, esse ato de conexão, né, é uma oportunidade de eu trabalhar a introspecção, né, François? E aí eu começo a evoluir no meu processo, porque se eu não faço isso, eu fico na minha. E toda vez que eu consigo me conectar com alguma pessoa diferente e eu tenho um papo, nossa, isso me traz uma carga de energia muito legal, né? Então, por isso que eu acredito muito. Celso, eu só queria comentar que a próxima reunião do GEAP, e ainda vou passar por e-mail, né, o convite para todos, vai ser presencial. E, a partir daí, até o final do ano, nós teremos reuniões presenciais uma vez por mês do GEAP. Que grata notícia, Rogério. Muito legal mesmo. O João colocou aqui, não conseguimos trocar energias virtualmente, não existe ainda tecnologia para isso, ainda não inventaram isso, né? Mas, João, o fato de eu ver o sorriso de vocês, eu te garanto, eu recebo a energia de vocês. De uma forma ou de outra, eu consigo receber a energia de vocês. Tá certo? Zuleika, quer falar mais algo? Não, só é porque eu gosto do online também, eu achei o máximo, porque às vezes, por exemplo, eu não conseguiria hoje para São Paulo.
mas estou aqui com vocês, porque eu moro em Vargem Grande Paulista, eu estou no interior de São Paulo. Então, para mim, é maravilhoso poder, né, estar usufruindo desse momento já com vocês aqui, né, e o online que me permite isso. Então, muito obrigada por estar participando, mas eu sei, eu gosto do online, eu sou atirada, eu converso com todo mundo, eu tô aí, tô conversando na fila, meus filhos ficam até com vergonha de mim, porque tá na fila do banco, a gente já começa a trocar ideia. Mãe, você não me conhece? Eu falei, estamos conversando, eu sou caipira, eu sou da roça. E aqui a gente fala com todo mundo se conhece. Então, assim, para mim é uma grande oportunidade um online, né? Não, com certeza. Tudo na vida tem ponto Rogério, e não eu ia tão. falar, Rogério, fica a dica, hein? Faz presencial, mas faz híbrido, tá? Essa é a dica. Não, eu estou vendo isso com o pessoal do CRA, eles ainda não me deram o retorno da possibilidade de ser híbrida, né? Até por conta da sala lá, que seria a reunião. Mas tá na pauta para mim conversar com eles para que a gente acerte que as reuniões do GEAP sejam híbridas. Porque hoje nós temos pessoas que estão participando, que estão em Vitória, tem pessoas que estão em Florianópolis, tem pessoas que estão em outros lugares, né? Tem pessoas do nosso time que viaja muito também, que às vezes está no interior de Goiás, está em outros lugares, e eles participam de lá. Então, eu estou vendo com o CRA a possibilidade da gente fazer híbrida. O João, por exemplo, é de Minas, Itajubá, e aí no pior dos casos ele deixou a sugestão de fazer pelo celular. Muito bom. E aí, reforçando a importância de ter um bom sono, né, um bom descanso efetivo. Então, não se apegue à carga horária, né? Tem algumas bibliografias que falam, minimamente a pessoa tem que dormir 8 horas, etc. e tal. Eu, particularmente, não faz muito tempo que eu não consigo dormir 8 horas, né? E nem por isso me faz privar de ter um bom descanso e acordar no dia seguinte disposto a começar um novo dia, né? Melhorar a saúde mental, emocional e, quem sabe, espiritual. E com relação à melhoria da saúde física e mental, engloba, inclusive, a questão de alimentação, como a Zuleika referenciou. Meu filho começou a estudar nutrição, espero que ele retome os estudos e tragam dicas aí e ajude a família a uma reeducação alimentar ou como se alimentar, como mastigar adequadamente. Então, todos esses fatores aqui, eu quero acreditar que vai aumentar a sensação de bem-estar e felicidade, vai melhorar a energia e o bom humor das pessoas e contribuir aí para que a gente tenha uma vida melhor, né? Porque se a gente conseguir se desapegar em ficar observando a grama do vizinho, começar a cuidar da nossa própria grama, trabalhar esses fatores aqui, de verdade, né? Nós, nos conhecendo melhor a nós mesmos, vamos ter um melhor controle sobre a nossa gestão, né? A gente vai ter essa sensação de bem-estar e que, por tabela, para mim, vai desencadear o fator felicidade. Então, aqui eu vou abrir os momentos finais para perguntas e respostas. Antes disso, eu quero de novo agradecer a contribuição de todos durante a apresentação desse resumo. E vamos prosear no virtual por enquanto, e ansioso para reencontrá-los pessoalmente. E para quem está fora de São Paulo, vamos conectar online também, na medida do possível. Estamos abertos aqui para perguntas e respostas. Não sejam introspectivos, abram o microfone. O Gustavo Lima levantou a mão. Vamos lá. Olá, pessoal.
Um ponto que eu queria falar, primeiro, esclarecer, eu não estou abrindo a câmera, que eu estou recuperando de Covid, estou com a cara bem abatida, e o meu consultor influencer de YouTube diz que é feio me mostrar minha cara e vai atrapalhar a minha imagem. O pouco que eu queria falar é o seguinte, sendo um pouco mais provocativo também, e aí fazer o próprio exercício que foi recomendado no exercício de hoje, acho assim, nós como grupo e o CRA como atuação tem algumas vícios também, né? Ideia eu me incluo entre eles, por exemplo, o novo, né, o influencer, a nova geração, ainda não está muito bem entendida por nós, né? Eu ouvi aqui pelo menos uns 4, 5 comentários que em algum momento eu também já fiz, e hoje eu já estou um pouquinho superado, porque eu estou prestando atenção, principalmente na integração das novas gerações, tá? Principalmente, né? A gente se interagir e trabalhar entre nossa geração, mas assim, a gente já aprendeu, vamos dizer assim, já está escolado, mas como trabalhar nas próximas gerações, integrar, isso vale para a vida familiar, e eu estou preocupado isso na vida empresarial, na vida de negócios, né? Os negócios onde eu permeio, tenho atuado, né? Eu vejo essa dificuldade muito latente. E a proposta do trabalho de hoje, para mim, soa muito importante, até como missão do CRA, né? O que eu vejo? O que foi proposto é uma análise de como viver bem, né? E aí, resgatando um pouquinho até o que eu aprendi bastante, né? Como juntar um grupo desse, como interagir, com o professor Walter, né? O professor Walter, antes de conversar com todo mundo, ele fez comigo, eu vi ele fazer com vários colegas, né? Ele perguntava, qual é o seu propósito? O que você quer? E ele entendia, né? Aí ele anotava na caderneta dele. Na hora dele te ligar para pedir para fazer alguma coisa, para ajudar o grupo, para remar junto, né? Ele usava aquele propósito. Ele usou várias vezes que eu vi, né? Então, a junção desse grupo precisa entender os propósitos. E aí, a amplitude dessa pesquisa, pegando outras gerações, pegando outro perfil de pessoas, não só administradores, né? Engenheiros, médicos, qualquer profissão, né? Profissões modernas de matemática analítica, inteligência artificial, tecnologias, né? Tecnologia desde industrial até tecnologia de computação avançada, né? São pessoas eu vou falar um negócio pesado, de tribos diferentes, de propósitos diferentes. E nós precisamos mapear isso, né? Eu acho que esse mapeamento é muito importante, não só por uma curiosidade pessoal, mas para aplicação nos negócios, né? Essa a provocação que eu queria dar para o time todo. Lima, antes de mais nada, melhoras aí, boa recuperação para ti. Recebido a provocação, então falando de propósito, quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor Walter, porque eu fui num evento de vocês, do Japtec, fui atrás dele, porque foi indicado falar com ele, porque ele estava liderando o Japtec na época. Conversamos tudo, ele, de certa forma, me acolheu, né? Me convidou para participar das reuniões presenciais, e aí eu comentei com ele desse conceito do H2H. E aí o que aconteceu? Ele falou, pô, então faz uma apresentação para o grupo. Fiz a apresentação para o grupo, no momento seguinte ele falou, então abre uma série, começa a debater então esse conceito. E a coisa flui de uma forma assim que só ele que conseguia fazer essas coisas, né? Então, novamente, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um pouco de propósito, a ideia, quando ele me convidou para conduzir essa atividade, era para difundir o H2H, e o H2H nada mais é, e reforçando, um conceito que o Brian Kramer lançou no mercado, porque o que é tradicional nas relações corporativas, digamos assim, são aquelas linhas de letras, né? B2B e B2C. E ele propõe que não existe mais B2B ou B2C, mas sim H2H. Porque por trás de cada CNPJ
para aquele CNPJ funcionar, ter uma pessoa. Por mais robotizada, por mais informatizada que aquela empresa esteja, tem um ser humano por trás daquela empresa. Que eu saiba, ainda a inteligência artificial não evoluiu a ponto de ela abrir uma empresa dela, tá certo? Eu falo ainda porque, do jeito que está a velocidade, eu não vou arriscar falar que nunca vai ter. Mas, enfim, meu propósito, minha vontade nessa célula é realmente trazer pautas ligadas aos fatores humanos e como que a gente pode aproveitar isso para evoluir. Então, a tua provocação, Lima, é justamente parte da programação que eu tenho nessa retomada as atividades dentro do JAPTEC. Então, circular essa pesquisa abertamente no LinkedIn, e aí eu vou pedir a contribuição de cada um de vocês de compartilhar dentro da rede de contatos de vocês, e aí capturar o maior número de pessoas e preferencialmente distintas, assim como você listou. Segmentos diferentes, situações diferentes, etc. e tal, para realmente a gente ter uma foto brasileira, digamos assim, e com base nas respostas, ter a identificação do perfil, ajudar as próprias empresas e o mercado. Olha, fator de felicidade para um grupo de pessoas ou a média nacional é essa. Não adianta criar benefício A ou B, o que as pessoas querem ou ansiam é isto. Então, meio que sendo ambicioso, queremos ter um guia para ajudar os líderes no mercado. Diga lá, Kleber. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. É só uma contribuição também, recordando aí ao nosso professor, saudoso professor Walter Lerner, numa linha de, vamos colocar uma sequência lógica, eu percebo que a questão do bem-estar, né, a gente está bem com a gente mesmo, é um ponto de partida, primeiro, a questão do propósito, né, é um ponto de partida para a gente também alterar nossas atitudes, né, a gente resgata lá o Gandhi, né? O pensamento gera palavras, palavras geram atitudes, né? Comportamentos. Mas também gera influência, né? E aí eu lembro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que trabalham essa questão de você estabelecer uma constituição pessoal para não se perder num eixo de princípios da sua vida, durante a tormenta que é a rotina do trabalho, a rotina da família, a rotina dos filhos, a rotina da doença, a rotina da perda de entes queridos, né? Então, a ideia de ter uma constituição pessoal, os princípios, e essa clareza de um propósito que você vai enxergando de uma forma um pouco embaçada no começo, mas depois ele vai se delineando, né? Acaba ajudando a você ampliar o círculo de influência. Então, você, num determinado momento, é mais influenciado do que influencia. Depois, a coisa mais ou menos que empata, e depois existe essa troca quase que eterna, enquanto a gente durar, né? Que seria a terceira fase lá que ele fala, né? Da dependência, independência e interdependência, né? Então a gente está interdependente, são pessoas que pensam pelas próprias cabeças, mas que estão juntas para resolver um propósito, né? Um propósito comum, estão somadas para um propósito comum. E a questão do bem-estar que eu enxergo é da necessidade de trabalhar isso de forma coletiva, não ficar preso, né? Eu tenho feito alguns estudos, não ficar preso, então ainda sou aprendiz, né? Aprendiz de feiticeiro, não ficar preso naquela questão de Aristóteles lá, da filosofia somente para você, né, para a sua vida, né, tentar trabalhar um pouco antes, né, aquela filosofia de vida, aonde eu posso influenciar, já que eu não posso influenciar a questão política, eu vou colocar a melhor maneira de viver somente, e vou fazer o possível dentro do possível, porque a gente está numa república, né, república democrática de direito, então a gente está em uma outra situação que ele não estava lá como Platão, como Sócrates lá atrás. E aí, o repensar a coletividade. E aí é onde eu influencio a mim mesmo dentro dessa coletividade e depois a minha própria coletividade.
né? Então, eu percebo que o bem-estar tem que ter isso, senão a gente fica com... E criar isso para um modelo brasileiro. Senão, a gente vai querer um bem-estar do europeu, e a gente não é europeu. A gente é brasileiro. A gente vai querer o bem-estar do americano, e a gente não é, né? Agora, tem algumas nações que não existem, né? Eu não vejo um recorte. Tem a nação do Facebook, a nação do Instagram, e é um bem-estar que não existe, entendeu? Então, não é uma nação na qual eu me sinto parte, eu me incluo, né? Eu sou brasileiro, nasci em Garça, estado de São Paulo, e hoje sou mogiano desde pequenininho, Mogi das Cruzes. Mas é aqui que eu vivo, tento influenciar, e se eu puder ajudar aqui, dentro de um modelo, e replicar para outras prefeituras, eu vou estar ajudando a nação brasileira, né? Para buscar esse bem-estar, eu converso com pessoas de agora e converso com pessoas de fora. E aí eu já estou encerrando minha fala. Pessoas de fora que enxergaram a coletividade, né? Então, na Inglaterra, o Shimon Peres, Nelson Mandela, na África do Sul. Nos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Converso bastante com Alexander Hamilton, converso com George Washington também, né? Converso com um monte de gente que buscou uma sociedade diferente e buscou imprimir o papel deles, né? Aqui no Brasil, eu converso com vocês, tenho dificuldade de encontrar algumas pessoas que tenham essa visão, né? Que sejam vivas, mas eu já conversei com José Bonifácio, agora eu estou conversando com Monteiro Lobato, recomendo o Problema Vital e recomendo também o Brasil e o Mr. Slang, né? Que é o Mr. Slang de 1927, o Problema Vital de 1918. Nunca esteve tão atual, parece que ele escreveu ontem. Literatura, são artigos escritos para jornais, né? Que ele formou um livro. Converso também com Luiz Gama, quando eu quero saber de justiça, né? Converso com ideia de propósito e perseverança quando eu falo com o Rui Barbosa, né? Converso com uma ideia de juntar todo mundo no mesmo propósito quando eu falo com Oswaldo Aranha, né? Converso com uma necessidade de amarrar as pontas quando eu falo com Ulisses Guimarães. Tá? Então, é necessário a gente ver o que errou, o que acertou, para poder montar uma estratégia de uma coletividade, de uma sociedade. Aí que eu entendo que é a busca do bem-estar. Vamos conseguir? Não. Vai ser o fim? Não. Mas eu também lembro de um outro que eu converso bastante, que é o Chico Xavier. Embora a gente não possa voltar no passado e mudar as coisas, a gente pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, eu serei um eterno otimista, né? Até os 143 anos, depois eu vou mudar um pouco, mas a busca que eu tenho é de ações práticas, sair um pouco da ideologia utópica e começar, que o Monteiro Lobato fala, e começar a trabalhar a ideologia orgânica. Eu quero um futuro melhor, mas o que eu faço hoje para mudar essa realidade, né? E aí tem o Hélio Beltrão, que eu tenho falado bastante com ele também, o pai, não o filho, o Oliveiros Ferreira, né? E o nosso Peter Drucker, né? Que tem me ajudado a encontrar um caminho. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade, Celso. Obrigado, satisfação em revê-los. Kleber, muito grato, né? A tua fala aí me faz fazer um convite, caso você queira fazer parte da célula 88 e nos ajudar a construir essa questão prática, que a ideia minha não é ficar fazendo muita teoria, eu quero realmente ir a campo e produzir conteúdos que sejam refletidos e utilizados para o mercado. E aí, quando você começou a falar de nação, Facebook, etc. e tal, eu lembrei do metaverso e a fala do Rogério, quando a gente fala de fake imagens, né? Então, olha que loucura, né? As pessoas criaram um perfil no metaverso, criaram avatares lá, usam roupas de grife, materiais de grife, ostentam uma realidade que ela não tem a mínima condição de comprar e ela paga para ter o virtual. É uma coisa de maluco. Me desculpa falar, eu não consigo entender, né,
de certa forma, mas, por outro lado, uma das explicações é a pessoa quer tanto ser uma outra realidade que ela achou essa possibilidade no metaverso. Ah, eu queria ser magro, eu queria ser musculoso, eu queria ser isso, mas eu não sou, então no metaverso eu vou ser isso mais um pouco, e aí se realiza. E aí, se a gente está falando de felicidade, e para essas pessoas elas vão ser felizes, que assim sejam, então. Né, vamos respeitar a escolha dela. O importante Sim, é ser feliz, não é verdade? é legítimo. Muito bom! Então, Kleber, fica aí meu convite, se você quiser fazer parte da Célula H2H, contribuir aí para a construção, de a gente criar esses mecanismos e começar a produzir esses conteúdos, vamos botar para rodar. Aí eu te incluo no grupo do WhatsApp aqui e a gente começa a conversar. Diga lá, Lawrence. Microfone. Eu senti vontade de falar algumas coisas. Eu conheci pessoas realmente, eu considero pessoas que estão muito bem, ou estavam, né? E que são pessoas totalmente normais, no sentido, pessoa bem ordinária mesmo, assim, embora sejam pessoas com grandes realizações, mas a maioria dessas pessoas que a gente achava que era, que a gente acha, né, que são pessoas que são modelo para a nossa vida, quando eu chego perto dessas pessoas, você percebe que são pessoas tão normais, tão igual a gente. Tá? E tem um ponto comum entre todos eles. Eles não vivem para si. Eles sempre viveram para os outros. Tá? Quando você coloca a sua vida, que você vive para si, ela é uma vida miserável. Porque você acaba buscando objetivos. Essas são as duas grandes tragédias do homem. Primeiro, quando ele não alcança seu objetivo. A segunda grande tragédia é quando ele alcança seu objetivo. Sim. Porque aí ele fica sem objetivo. E nós somos limitados. Mesmo porque o Lacan já falou, o nosso desejo são desejos dos outros. Na verdade, são outros que pautam nossos desejos. A gente quer aquilo que outros querem, não é porque nós queremos. No fim, estar contente com o que se tem, qualquer que seja a situação, você encontra a paz. Para mim, a essência do well-being é estar em paz consigo. Não tem nada que suplanta a paz consigo. E por isso, conhecer nossa limitude, tanto no anos de vida, como qualquer outra condição, vai trazer paz para a sua vida. Era isso. Grato, Lawrence, por seu depoimento. Né? Só reforça o ponto do autoconhecimento.
e a gente se desapegar do receio do que os terceiros, outra pessoa, está fazendo da tua vida. Se a gente Só queria... Eu tenho mais um ponto, né? Eu acho que nunca a gente vai autoconhecer, né? E porque todos nós somos perversos internamente. Tá? Desculpe, eu estou sendo bem radical, né? Porque nós não conhecemos nossa capacidade de fazer mal, né? E por isso, assim, nós temos que entender que nós não somos bons. E isso nos faz bom. Não sei se entende a grande paradoxo, né? Eu entendi. Isso aqui, talvez tenhamos muita dificuldade de nos autoconhecer. Por isso que eu volto ao paralelo do esporte, né? Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, se nós reprogramarmos a nossa mente, tá? Dermos o primeiro passo para começar a nos autoconhecermos melhor, talvez não na plenitude, né? Já vai ser o primeiro passo, tá certo? Freitas levantou a mão primeiro, tá, Zuleika? Depois eu já te passo para ti. Diga lá, Freitas. Microfone. Ô Celso, eu acho que eu usei aqui o emoji errado, era a palminha aqui. Ah, tá bom. É que eu tô sem óculos, eu não estou enxergando direito. De repente você até usou o certo e eu que vi errado aqui. Acho que foi Estou acompanhando atentamente as falas, né, do Kleber, do Laurence, realmente. Muita coisa a gente aprende e viver que a gente tem um abismo aí, conhecer o mínimo sobre a vida, né? Que é ser feliz aí, né? Obrigado pelo espaço aí, parabéns. Muito bom. Diga lá, Zuleika. A gente está numa comunhão aqui, né? Então a gente está servindo um outro banquete, aí eu até me atrever também, dar mais um olhar assim, dessa questão de... Eu, quando vejo Kleber, eu super me motivo, porque eu estou super política, né? E agora eu estou para ser presidente do Partido Verde aqui em Vargem Grande. Então a gente está nessa... Então, ele politicamente, quando eu falo assim, não, será que esse é o caminho? Não, talvez não vou, acho que nada a ver me envolver com isso. Aí vem alguma coisa e pá, né, como um sinal, vai, continua! Então, o Kleber sempre, desde as presenciais, que a gente teve em várias presenciais, aí vou na presencial, na próxima, vou me empenhar e vou aí estar com vocês. E ele sempre, ele se transborda e vem para mim aqui, eu acho isso muito maravilhoso. Muito obrigada, gratidão. Sempre vem como um presente de Deus a sua... Eu estou até para pegar aquele livro ali na prefeitura do Eu Vereador, né? E ainda não li esse livro, mas eu sei que é a sua indicação e já está aqui na minha agenda. Juro por Deus. Você vê como tudo, né? A sinergia, o negócio também é química, né? A vida também é uma física. Mas eu quero uma passagem assim que eu fiz um curso do Dale Carnegie de autoconhecimento aí na Vila Mariana e de liderança e tal. Isso já há muito tempo, em 2007 mais ou menos. E Dale Carnegie também fala de viver hermeticamente fechado num compartimento, né? Porque o que o outro acha já é um problema dele. É importante o que eu acho. Porque a gente se incomoda e se preocupa muito com o que o outro vai achar, o que o outro vai... Então, a gente se limita muito, né? Então, é como se te colocasse dentro de um compartimento e te jogasse dentro de um oceano e não entrasse um pingo. Isso é autoconhecimento, porque o que é do outro pertence ao outro. Então, a gente somos seres influenciáveis e a gente influencia, né? E somos enfim... então, como isso externo compõe o meu interno? Então, a gente deixa de ter a nossa essência particular e deixa se contaminar
para o que o outro. Então, viver hermeticamente fechado é um grande exercício que pratico aí dentro da andragogia, que também fui uma grande estudante aí de pós-docência no ensino superior, sempre amei a andragogia. E a CNV, a comunicação não violenta, ela parte de que quando a gente vai discutir, a gente não fala da pessoa, mas do que a situação me fez sentir. Porque não é sobre a pessoa, é sobre a situação. Porque eu amo aquela pessoa, eu vou viver muito tempo com você. Mas, naturalmente, a gente vem estruturado de uma educação que a gente ofende a pessoa e não percebe a situação. Então, ela separa, a CNV, ela separa esse eixo que vem da empatia, né? Eu te vejo, eu olho para você, eu enxergo você, mas como um ser humano em desenvolvimento, porque ninguém nasceu pronto, né? A gente nasce, né, e vai se compondo no decorrer da vida. E a CNV, ela tem esse chamado, mas para a situação e não por o indivíduo. E quando a gente separa isso, as nossas relações, elas são mais amorosas. O meu cuidado de comunicação com você é outro, né? Então, acho que eu queria estar contribuindo nessa comunhão gostosa aqui, desse dia aqui com vocês. Muito bom, Zuleika, grato. Estamos indo para o encerramento, então desejo... Só um minutinho, professor, já passo a palavra para o encerramento de vocês. Então, quero desejar que essa manhã tenha sido prazerosa, gerado alguma sensação de bem-estar, que sejam muito felizes, e para aqueles que eventualmente possam me criticar no seguinte sentido de é fácil falar, né? Faz isso, faz aquilo. Nós teremos aí um encontro virtual no dia 20 de junho, com essas 3 feras, que elas lançaram essa iniciativa chamada Cedo Farmácia da Mente. Então, como controlar suas decisões e promova mudanças gradativas e duradouras na sua qualidade de vida. Então, a ideia aqui é trazer essas 3 convidadas, que elas vão trazer dicas desse conceito que elas construíram dentro da Farmácia da Mente, onde ela trabalha e reforçando. Não precisa mudar da noite para o dia, né, teu hábito, né, seja de alimentação ou como se mastiga, teu exercício prático ou N outras referências que a gente fez ao longo da manhã, mas de forma homeopática, digamos assim, que é leve e prazerosa e é incorporada de uma forma natural. Então, essa é a minha expectativa, trazendo essas convidadas para nos ajudar a sair da inércia de alguma forma. Então, da minha parte, eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar com vocês hoje e vou passar a palavra para o professor Marcos e o Rogério para as considerações finais. Bom, Celso, uma da coisa que eu ia falar, você já falou, era justamente lembrar do evento de junho, que é importante que todo mundo fique sabendo que a H2H não se limitou a este evento, já tem outro programado para junho e terá outros que as pessoas serão divulgados, especialmente as pessoas que participaram desta reunião serão informadas particularmente. Eu só tenho que falar que parabenizar o Celso de novo, acho que a reunião cumpriu perfeitamente os objetivos, basta ver a participação de todos os que falaram agora no fim, né? E fica uma mensagem para os coordenadores das outras células que as reuniões do núcleo serão dedicadas aos outros temas do núcleo, né? Passo a palavra para o Rogério para encerrar a reunião. Celso, primeiramente te agradecer, foi fantástico. Eu acho que, além do que você trouxe, né, o conhecimento, ele ficou como uma reflexão, né? Ele fez um papel de provocação, né? Todo o conhecimento que você trouxe é uma provocação para todos nós pensarmos, refletirmos no nosso dia a dia e continuamente estarmos melhorando, né? Então, eu te agradeço.
Agradeço aí o comentário de todo mundo, né? Todo o time aí que participou e trouxe comentários, ideias. A minha cabeça aqui já está fervilhando para conversar em separado com o pessoal, várias outras ideias, né? Então, eu acho fantástico isso. Eu tenho certeza que essa sequência, né, que o H2H está fazendo, de trabalhar essa questão humana, né, ela está no caminho certo, a gente está num caminho bacana para poder se desenvolver e levar esse conteúdo também para os ouvintes que são do CRA, né, que o CRA quer. Né? Nós temos recebido uma mensagem muito forte do presidente do CRA para que façamos eventos e palestras e levemos conteúdo de forma prática, né? E esse é um tipo de evento que trouxe uma série de coisas práticas para a gente refletir, pensar, né? Se renovar. Os comentários de todo mundo, Laurence, Kleber, a Zuleika, o Pug, né? o Paulo, que já acabou saindo. Então, todo esse pessoal, vamos dizer, contribuiu com mais ideias, com mais insights, eu acho que para todo mundo. A gente sai daqui com um sentimento, eu acho, de temos muita coisa ainda para fazer, né? Para se autoconhecer, a gente precisa ainda fazer muita coisa, né? Ainda tem uma lacuna muito grande, né, para a gente continuar no nosso desenvolvimento aí. Então, eu queria agradecer a todos, né, desejar um bom dia, um bom almoço e até a próxima. A gente vai estar divulgando aí os próximos eventos, né, do GEAP. Nós estamos ainda dentro do processo do GEAP, nós estamos agindo ainda de forma dinâmica, né, porque o mundo é dinâmico, as mudanças estão vindo e nós também estamos agindo de forma dinâmica, né, fazendo algumas alterações também no nosso modo de governança e outros assuntos mais. Tá bom? Então, eu desejo a todos uma boa tarde e um bom almoço para todo mundo. Encerrar com mais uma música. Gratidão para você. Sejam felizes. Obrigado a todos. Obrigado, Celso. Obrigado, Celso. Muito bem, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.